Olá, sejam bem-vindos a mais um OndaCast, um espaço para compartilharmos com vocês o que nós estamos vivenciando em nossa comunidade. Meu nome é Paula Arelli, sou pastora da comunidade Batista Novo Tempo em São João del Rei, Minas Gerais. Mas antes de começarmos esse bate-papo aqui, eu gostaria de pedir para você deixar o seu joinha, tá? É aquele tinino aí, ó. Tem o joinha para cima e tem o para baixo, é o para cima, tá? Se inscreva no nosso canal. Olha só, curta, compartilha, envia aí para os seus amigos, compartilha para os seus amigos cristãos, para aqueles também que não são cristãos. Eu acho que vai ser um assunto bacana aqui para aqueles que querem conhecer também daquilo que vamos falar, tá? Então, compartilha, curta, se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de tudo. Ative o sininho, tá? O sininho, quando você ativa ele, você vai receber as notificações. Tudo aquilo que a gente postar aqui no canal, você vai receber, ok? Bom, para a gente começar, eu estou aqui com o pastor Wender, que é o meu esposo. Ele é pastor também da comunidade Batista Novo Tempo, aqui em São João del Rei. E nós vamos começar com uma pergunta, que é: o que é o profético? Ok, sejam todos muito bem-vindos, é um grande prazer estarmos aqui para mais um podcast, para falar sobre esse mover profético que está acontecendo em nossa comunidade, o que nós queremos dizer com mover profético. E essa primeira pergunta, ela é muito significativa, por quê? Quando nós falamos sobre o profético, nós percebemos uma carga muito grande de preconceito, de falta de conhecimento bíblico. Sim. E até mesmo de frustrações. Então nós precisamos definir o que é o profético para que você possa entender sobre o que nós estamos falando. Então vamos lá. O que é o profético? O profético é a ação de Deus por meio do seu Espírito. Deus agindo na história humana. O profético ele se manifesta por meio da palavra de Deus. Ele se manifesta por meio de milagres, de sonhos, de visões, dentre tantas coisas. Então, o profético é a ação de Deus por meio do seu Espírito. É um assunto polêmico, né, Wender? Muito polêmico porque o profético ele vai falar também de experiências. E sim, quando nós falamos de experiências, fica muito complicado porque experiências são subjetivas, né? Mas entendendo o profético biblicamente, nós vamos conseguir lidar com as experiências também. Legal. Tá, e a base bíblica para isso? Né, o respaldo para tudo isso que nós estamos vivendo, mas eu gostaria de saber no Antigo Testamento. Ok, essa é uma pergunta que me dá a possibilidade de trazer um fundamento bíblico para o mover profético, porque eu, como teólogo, nós queremos buscar base bíblica. Todo movimento Sim. tem que estar fundamentado nas Escrituras, porque nós somos uma igreja bíblica, uma igreja que tem a Escritura como fundamento. E para falarmos sobre o profético, nós precisamos começar pelo Antigo Testamento, porque essa ação de Deus por meio do seu Espírito já está presente desde o livro do Gênesis. Nós vemos que Deus ele cria o primeiro casal, há ali o pecado, né? Nós já conhecemos a história, e no instante em que Eva peca, Adão peca, Deus ele já vai intervir ali com a palavra profética. Deus já promete que por meio da descendência da mulher surgiria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, a partir daí, a história humana já está sob o profético. Há uma palavra profética. Começa aí, né? Já começa uma palavra profética, né, que vai guiar toda a história. Sobre o início de tudo, né? Interessante. É Deus trazendo o juízo, né? Porque o pecado teve consequências, tanto Sim. sobre Adão, Eva, também como a serpente. E ao mesmo tempo Deus está trazendo uma palavra de esperança. Nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente e haverá restauração. Então, a partir dessa palavra profética, Deus ele começa a agir na história humana. E a história ali vai se desenrolando, vem os descendentes de Adão, de Eva. Nós percebemos ali duas linhagens, né? A linhagem de Caim, que desobedecia a Deus, a linhagem de Sete, que era obediente ao Senhor. A história vai se desenrolando, a humanidade ela vai se afundando no caos, ela vai se afundando na imoralidade, ela vai se afastando do Senhor, até que ele intervém novamente por meio de Noé. Deus olha para Noé, vê em Noé um homem justo, Deus chama Noé,
e traz palavras proféticas sobre a vida de Noé. Construa uma arca que dentro de 120 anos eu vou trazer o dilúvio. Então Noé também está fazendo parte desse mover profético do Senhor. Eu imagino como foi difícil, né, para eles, debaixo de uma palavra, a espera do cumprimento, né? O profético é isso também, né? Às vezes não é o imediato ali, não é na hora, né? É o esperar acontecer, né? Porque o profético, se manifestando por meio de uma palavra, né, profética, ele também pode requerer tempo. Deus promete, mas não fala quando vai acontecer, Sim. ou ele estabelece um tempo, ou é um tempo curto ou um tempo longo, né? Aí Noé obedece a palavra profética, vai, constrói a arca, vem o dilúvio, né, dissipa aquela geração, aquela humanidade corrompida, né? E a história ela vai se desenrolando, surgem novos povos por meio de Noé, e nós vamos chegar a Abraão. Abraão é o pai da fé, aquele que recebeu a maior promessa do Senhor, né? Deus chama ele lá de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra. O profeta de Deus vai se manifestar na vida o improvável, de Abraão. Né? Deus promete para ele. Lá. Ninguém esperava, ele não buscava Deus. Por meio do profético Deus, ele se revela pela sua graça, sua misericórdia. Ele escolhe quem ele quer, no momento que ele quer. Da forma que ele quer. Da forma que ele quer. E ele chama Abrão, depois vai mudar o nome para Abraão, mas não é o nosso foco aqui. Ele chama Abrão e faz promessa. Sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, seus descendentes serão incontáveis como a areia do mar, como as estrelas do céu. Está narrado em Gênesis 12, verso 1 ao verso 3. E ali Deus ele vai fazer uma promessa que vai percorrer toda a história da redenção. Né, até Jesus Cristo, porque essa promessa que Deus faz a Abraão é uma promessa de uma descendência abençoada. Sim. E não era uma promessa apenas física, era uma promessa principalmente espiritual. E o texto de Gênesis capítulo 20, verso 7 vai dizer que Abraão era profeta. Então assim, o Espírito Santo estava sobre Abraão. Por quê? Todos os profetas tinham o Espírito de Deus em si. Sim. Então Abraão, como um profeta, ele tinha essa ação do Espírito Santo, e Abraão ele era uma pessoa profética. Ele era guiado então pelo Espírito. Era guiado pelo Espírito, era uma pessoa profética. E a história vai se desenrolando, vem ali os descendentes de Abraão, né? Vem Isaac, Deus repete promessas também para Isaac está sob o profético, vem Jacó. A história se repete, Deus reafirma suas promessas, e é importante nós lembrarmos que Deus ele está trabalhando com pessoas imperfeitas. Abraão errou, todo. Isaac errou, Jacó errou, mas Deus é fiel à sua promessa. Eu acho que Deus, ao longo da história, ele quer mostrar isso para nós hoje, né, que ele usa homens como eu e você, imperfeitos, né, para que o profético, ele de certa forma, se realiza, né, se cumpre ali, né. Então a gente pode ver que desde sempre o Senhor usando homens como eu e você. Há esperança para nós. O profético ele tem como objetivo manifestar a vontade de Deus, trazer o homem para a vontade de Deus, né? Então nós vemos os descendentes de Jacó também estão sob essa promessa. Destacamos José, né? José ele foi um homem usado por Deus profeticamente. Deus traz um sonho ali para José no início da sua vida, um sonho profético que ele não entendeu muito bem no primeiro momento. E muito sensível, né? Ele não entendeu muito bem no primeiro momento, e aquele sonho vai guiar tudo que vai acontecer na vida dele. Nós já conhecemos a história de José, os irmãos traem totalmente guiado pelo Espírito, porque ele foi tão sensível nesse momento, né, de ter um sonho e... Embora nem ele tenha reconhecido no primeiro momento, ele não tenha discernido todo o sonho. E esse profeta vai guiando a vida de José. E guia a vida de José de uma forma que sai dos nossos padrões. Porque a ideia é, se Deus está nos guiando, tudo vai dar certo na nossa vida. E com José não foi assim. Tudo deu errado na vida dele. Mas apesar de tudo isso, Deus estava trabalhando, né? Ele é vendido pelos irmãos, vai para o Egito, Potifar. Tinha uma promessa lá atrás, né? A vida de José está sobre a promessa de Gênesis 3,15, está sob a promessa de Gênesis 3,15, está sob a promessa a Abraão, Gênesis 12, e ele vai para o Egito, conhecemos também a história, ele vai para a casa de Potifar, tem o favor de Potifar, ele é enganado pela esposa de Potifar, vai para a prisão, lá Deus dá discernimento de sonhos para ele. Indo mais para frente, chega até o determinado momento em que ele revela um sonho de Faraó,
E ali o propósito de Deus começa a se cumprir na vida dele. Sim. Porque tudo que aconteceu na vida de José, sob o profético, tinha um objetivo. Ele está no governo do Egito para preservar a descendência. Né? E a história vai continuando, os hebreus vão estar no Egito, vão ficar lá por 400 anos, oprimidos, aí Deus vai chamar mais um homem. Deus se manifesta profeticamente para Moisés, chama Moisés, faz promessas para Moisés, né? Promessas proféticas, eu vou te enviar a Faraó e você vai libertar o meu povo da escravidão. Deus traz ali palavras proféticas falando o que ia acontecer. Mais um homem sendo levantado de Deus para este tempo profético, né, no Antigo Testamento. Mais um homem sob a inspiração profética do Espírito. Por quê? Para que Moisés pudesse realizar essa missão, o Espírito veio sobre ele. Sim. Moisés era um homem cheio do Espírito para liderar o povo. Sim. E ele vai conduzir, vai conseguir libertar o povo, vai conduzir o povo até a Terra Prometida. Para liderar aquele povo tinha que ser cheio do Espírito Santo, né? E não apenas um, né? Porque depois Moisés reparte do seu Espírito sobre os 70 anciãos para ajudá-lo. Então era completamente cheio do Espírito Santo. Alguém sob o mover profético, isso é muito importante. E depois de Moisés vem Josué, que substitui Moisés, era também um homem cheio do Espírito. Sim. O Espírito Santo vem sobre Josué, para que Josué pudesse liderar o povo, conduzir o povo à terra. Ele conduz, o povo toma posse da terra. Apesar de Josué não ter obedecido tudo que Deus ordenou, o povo se estabelece na terra porque eles estão sob o profético do Senhor. Ao estabelecer-se na terra, o tempo passa, vem a época dos juízes. Sim. É importante nós entendermos que o profético do Senhor, ele está presente desde o Antigo Testamento, tá? Essa ação de Deus revelando seu propósito, essa ação de Deus capacitando pessoas a cumprir a sua vontade. Há um guiar do Espírito, né? Para tudo que veio acontecendo lá de trás, o Espírito Santo está por trás, né? Guiando, né? Toda essa história, né? Há um mover profético. O povo se estabelece em Canaã, só que no decorrer do tempo, eles começam a se corromper. E Israel entra num ciclo de desobediência, castigo, arrependimento, restauração. Passa-se os anos. Desobediência, castigo, arrependimento e restauração. E nesse tempo dos juízes, Deus ele vai levantar homens cheios do Espírito. Inclusive, ele levanta uma mulher. Ele levanta a profetisa Débora. Esses líderes tinham a função de chamar o povo de volta à aliança, chamar o povo ao arrependimento. E o Espírito Santo estava sobre todos eles. Eles realizaram sinais, eles realizaram prodígios, eles também falaram de forma poderosa e sempre trazendo o povo de volta. Quando Deus levantava um juiz carismático, cheio do Espírito profético, o povo se voltava para Deus. Sim. E no tempo de vida daquele juiz, o povo vivia bem. O juiz morria, repetia-se o ciclo de novo, né? Era um ciclo interminável. E a história vai avançando e nós vamos chegando à época da monarquia, que Israel deseja um rei. Eles querem ser igual às outras nações, né? Sim. Só que esse não era o plano inicial rei, de né? Deus. O plano inicial de Deus era que ele fosse o rei sobre a nação. Aí surge Samuel. Samuel ele vai trazer uma restauração da profecia em Israel. Ele restaura também ali a adoração ao Senhor. Ele estabelece a adoração profética. Deus usa Samuel para ungir o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Saul foi um homem cheio do Espírito, o Espírito veio sobre ele teve experiências com o Espírito Santo, ele entrou em êxtase com o Espírito Santo, ele profetizou. Né, sinal de que o Espírito Santo estava sobre ele para governar. Sim. Só que no decorrer do tempo, o coração dele foi se desviando do Senhor e ele sofre ali as consequências da sua rebelião. Ele é rejeitado por Deus. Após Saul, Deus escolhe Davi. Manda Samuel Jessé, Samuel vai lá, unge a Davi, e Davi vai ser um homem segundo o coração de Deus, foi o maior rei de Israel. E tudo que Davi realizou, ele realizou sob o profeta, guiado pelo Espírito Santo. Ele guerreou guiado pelo Espírito, ele reinou guiado pelo Espírito. Ele foi preparado, né? Ele foi preparado pelo Espírito. Ele errou, mas ele foi repreendido pelo mover profético meio de Natã, ele se arrepende, né, sofre todas as consequências. Foi levantado na adolescência, né? Então Deus levantou ele ali, é muito profético, muito lindo assim, né? O que Deus fez na vida de Davi, né? Adolescente, Deus ungiu, né, Davi, e ele passou um período da vida dele ali aguardando, né? O que Deus tinha prometido para ele, né? E é tão lindo ver se cumprindo, né?
ele, com certeza, assim, um certo momento da vida, olhando para trás, nossa, onde o Senhor me colocou hoje, né, e ver o cumprimento de toda a promessa, né, de toda a profecia. Né? E é interessante que Deus promete o reino a Davi, só que Saul ainda reinava. Sim. E nem por isso Davi quis tomar o lugar de Saul. Ele aguardou a promessa, né? Ele foi paciente. Né? Ele poderia, com certeza, ele teve, né, crises, né? O Senhor me prometeu que eu seria o rei, né? Mas como, né? Tem outro lá reinando, né? Então, eu falo porque eu já passei por isso, aguardando aí promessas do Senhor, e a gente entra em crises, né? E, Senhor, quando, né? Quando que o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor um dia me prometeu? Então, eu posso imaginar, né, o que passava na cabeça de Davi durante esse tempo, né? Mas ele aguardou pacientemente no Senhor e ele chegou, né, o ponto onde Deus determinou que ele reinasse e cumprisse tudo o que Deus prometeu para a vida dele. E teve uma ocasião que Saul estava perseguindo Davi. E Saul estava numa caverna, num momento vulnerável, e os soldados de Davi disseram para Davi, Deus entregou ele nas suas mãos, né? Você pode matar, ele está vulnerável. Aí ele falou, não vou tocar no ungido do Senhor, porque ainda não chegou o tempo, né? E Davi reina, Davi erra, falha terrivelmente, mas era um homem segundo o coração de Deus, porque era sensível a Deus, se arrependeu, assumiu todas as suas consequências. Ele foi o rei que estabeleceu a adoração em Israel. Sim. Ele fez o melhor para o Senhor, estabeleceu o templo. Templo não, ele estabeleceu as bases para a construção do templo, que quem constrói o templo é Salomão. Ele reina, após Davi vem Salomão, e a história da monarquia em Israel ela vai se ampliando, os anos vão passando, mas nós tivemos reis bons e reis ruins. Né? Os reis bons tinham anos de prosperidade e paz, os reis ruins viviam anos de maldição, porque Deus está lidando com o seu povo de acordo com a aliança que ele estabeleceu no Sinai. Né? E nessa época conturbada de Israel, Deus levanta profetas. Nós temos vários profetas que foram levantados, né, em todo esse tempo. Temos Elias e Eliseu, que profetizaram na época de Elias, né, na época de Acabe e Jezabel, que tinham afastado o povo de Deus, levado o povo à adoração a Baal. Deus levanta os seus profetas. É linda, é poderosa demais a história de Elias. Deus levanta os seus profetas, todos cheios do Espírito, todos profetas carismáticos, trazendo a palavra de Deus, o principal. O profeta tinha a missão de trazer o povo de volta à aliança. Certo. Se precisasse manifestação de sinais, de milagres, Deus faria. Mas se não fosse necessário, né? O próprio chamamento para a aliança já era suficiente. E muitos foram usados por Deus para trazer profecias para chamar o povo ao arrependimento. Né? Mas durante um tempo o povo não obedeceu, entraram no ciclo de rebeldia, foram para o cativeiro, para o exílio. E mesmo no exílio Deus usa os profetas também para profetizarem ali um tempo de retorno do povo, né? Nessa época da monarquia, do exílio, pós-exílio, Deus vai usar Isaías, vai usar Jeremias, Ezequiel, Daniel, dentre tantos, sendo levantados pelo Senhor, tantos outros profetas, né? E o maior objetivo dessa ação profética de Deus é chamar o povo ao arrependimento, né? Então a gente percebe que o mover profético está presente no Antigo Testamento. Sim. Desde Gênesis, e vai estar presente até Malaquias. Entendendo, mais uma vez, que o profético é a ação de Deus por meio do seu Espírito. Sim. O profético se manifesta palavra de Deus, profético se manifesta visões, sonhos, revelações, milagres, prodígios, dentre tantos outros sinais. Tá? Mas o maior objetivo do profético é trazer o povo de volta à aliança que eles têm com o Senhor. Sempre que o povo fugia da aliança, Deus levantava os profetas. Trazia novamente. E um detalhe importante, né, que hoje, quando nós ouvimos falar de profetas, né, alguém usado por Deus para dar palavras proféticas, a gente fica todo empolgado, né? Nossa, que maravilha. Sim. Mas no Antigo Testamento, quando Deus levantava um profeta, não era legal, sinal, né? Era um mau sinal. Significava que Israel o povo tinha se afastado do Senhor. Estava se afastando e precisava de Deus levantar um profeta para chamar a atenção do povo novamente para si. Nunca era bom sinal. Quando Israel via um profeta, isso é um problema. Né? E esses profetas foram usados por Deus para trazer o povo de volta à aliança. Por exemplo, quando o povo retorna do exílio, eles retornam à terra, Deus tem que levantar o profeta Ageu. Por quê? O povo voltou para a terra,
começaram a reconstruir a cidade, começaram a reconstruir o templo do Senhor, só que no decorrer dos anos eles abandonaram a construção do templo. Sim. E eles se preocuparam com as suas próprias casas. Aí Deus levanta o profeta Ageu para dizer, olha, vocês estão deixando o meu templo, a minha obra de lado, vocês estão cometendo os mesmos erros dos seus antepassados, então voltem a construir o meu templo. Senão as maldições da aliança permanecerão sobre vocês. Então assim, mesmo com 70 anos de cativeiro, o povo não aprende. Sim. Deus tem que usar novamente o profeta para encorajar. Então assim, Deus está o tempo todo agindo de forma profética no Antigo Testamento, né? E Deus não usou os profetas apenas para chamar o povo de volta à aliança. Deus usou os profetas para anunciar Jesus, para anunciar o Messias, aquele que viria e resgataria o seu povo de todos os seus pecados, aquele que cumpriria Gênesis 3,15, porque a promessa continua, o profético, ele continua, né? Por exemplo, Isaías vai profetizar sobre o Messias, certo. Vai falar sobre Jesus, né? Todos sendo ali inspirados pelo Espírito Santo, né? É isso aí. Só vamos dar uma pausinha enquanto você bebe uma aguinha. Olha só, você que está nos acompanhando essa conversa gostosa, eu fiquei emocionada aqui, não sei se vocês perceberam, mas quando a gente fala de Davi, né, assim, o aguardar, né, do cumprimento das promessas e tal, assim, é uma coisa que mexe muito comigo, né, porque eu me vejo dentro, né, da história. Olha só, dê o seu joinha, tá? Curta com vontade mesmo, ok? Tenha lá certeza de que ficou... Muda a corzinha, né? Quando a gente curte, não é isso? Muda a cor. Compartilhe aí com seus amigos cristãos de outros ministérios, sabe? Da sua igreja, de outras localidades. Compartilhe o máximo que você puder. A gente tem falado, compartilhe com 12 amigos para que seja profético, não é isso? Então compartilha, ative o sininho para você receber, ficar por dentro aí, receber as notificações quando a gente postar um novo podcast, um novo OndaCast, você logo vai ser aí notificado e você vai receber aí uma notinha, acabou de ser postado um novo podcast, tá bom? Então, nos ajude aí a promover tudo isso que nós estamos falando aqui, que é um assunto, como a gente tem falado, lá de trás, é um assunto atual e é um assunto que é polêmico, é um assunto gostoso, é um assunto que, para aqueles que se interessam pelo profético, pelo agir, pelo mover do Espírito, eles vão também, tenho certeza que vocês vão gostar do que nós estamos conversando aqui, papeando aqui, tá bom? Bom, o fato é que, sim, né, minha pergunta é lá no Antigo Testamento, né? Tem essa base bíblica, Tem né? essa base bíblica, tá, assim, é muita base, né, para aquilo que é o profético, é muita base, né? Não tem como fugir, não tem como negar de que o Espírito, né, o tempo todo está guiando essa galera toda, guiando os profetas, guiando os juízes, guiando todos eles, né? Então, não tem como negar a ação do Espírito lá no Antigo Testamento, né? Nós percebemos que o profético ele tem base no Antigo Testamento. Sim. Volto a frisar. Nós, como igreja de Cristo, nós temos que ter base bíblica para tudo que a gente faz. Para tudo. A Escritura é o fundamento, a Escritura é o norte para nós. Então, assim, para falar de profético, de mover profético, precisa ter base bíblica. E o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês que o profético tem base bíblica. Profético não é só experiência, profético não é só invenção de uma igreja, de uma denominação. Não. O profético que a gente está afirmando está presente na Escritura do Antigo Testamento. Mas assim, o papo tá muito bom. A gente ficaria aqui horas e horas, né, conversando a respeito. Mas eu gostaria de saber, e no Novo Testamento, qual é o respaldo para isso, né? De tudo que nós estamos vivenciando, né, conversando, qual que é o respaldo para o Novo Testamento? E será que pode ser para um outro episódio? Será para um novo episódio. Eles podem esperar? Porque nós temos sim base bíblica no Novo Testamento. Sim. Mas para que você possa ficar sabendo, participe aí do nosso próximo podcast. Nós continuaremos a história do profético agora no Novo Testamento. O profético no Novo Testamento. Bom, você que ficou aqui com a gente até o final,
se sinta abraçado por nós, né? Porque estamos fazendo tudo aqui com muito carinho para vocês. Agradecer ao nosso produtor Amaury Bassi, né? Que tem preparado tudo aqui com muito carinho, esse espaço lindo que ficou no nosso telão aqui, né? E a gente cada vez mais aprimorando para vocês e tudo feito com muito carinho. Nosso abraço, Amaury. Tá? Que o Senhor te abençoe, te prospere e que você possa estar conosco por muitos e muitos anos, nos abençoando também com tudo isso, amém? Olha só, um grande abraço para todos vocês, pessoal da nossa comunidade Batista Novo Tempo em São João del Rei, a igreja sede, a filial, se sintam abraçados por nós. Muito obrigado por você estar aqui comigo. E até o próximo OndaCast, se Deus assim permitir. Obrigado, pessoal. Até mais, nos vemos aí no próximo episódio.